Oi, pessoal, estamos de volta então na nossa segunda aula da disciplina de custos e formação de preços. E hoje nós vamos falar sobre o sistema de custos. Quando nós falamos de sistemas de custo, nós estamos falando de princípio e método de custeio. O que seria então princípio de custeio? É todo aquele o tipo da informação, o tipo do custo, o tipo do dado que eu necessito para estar analisando um determinado cenário para tomada de decisão. Vamos pensar, por exemplo, nas nossas finanças pessoais. Imagina aí que por algum motivo você acabou gastando demais e ficou um pouquinho endividado. E aí você fala assim, não, chega, não quero viver nessa situação, quero mudar aqui meu cenário, vou fazer uma mudança drástica aqui. Como nós estamos falando de uma mudança num curto espaço de tempo, quais seriam os dados, quais seriam os custos que você iria cortar nesse cenário? Então vamos lá. Você já quer uma mudança para o próximo mês. Então, não adianta, por exemplo, querer mudar para uma casa menor, para poder pagar um aluguel mais barato. Por quê? Nesse cenário, pode ser que você não tenha ainda completado um ano onde você está morando, então tem multa de contratual, ou então tem também toda aquela despesa de mudar de um lugar para o outro. Então, esses custos, principalmente quando a gente fala de custos fixos, para uma tomada de decisão a curto espaço de tempo, ele não é interessante. Isso também acontece com a empresa. Normalmente, as empresas elas já estão comprometidas naquele custo fixo dela ali por um determinado período. Então, se ela estiver querendo reduzir num curto espaço de tempo, provavelmente o custo variável o custo fixo não vai ser interessante para ela. Já o custo variável vai ser interessante. Vamos voltar aqui para as nossas finanças pessoais. Então, se a gente quer uma mudança para o próximo mês, o que a gente vai fazer? Vamos cortar aquela saída do final de semana, porque é um custo variável, é fácil da gente cortar. Então, vamos pensar aí que a gente estava rasgando dinheiro e saindo todo final de semana. Agora, já não vai dar mais para fazer isso. No máximo, aí, vamos sair um final de semana só. Custo variável. Se eu saio os 4 finais de semana, eu tenho um determinado custo, mas se eu só saio um, eu diminuo esse custo meu e já faz um resultado para o próximo mês. Então, se a gente estiver pensando numa mudança de cenário para um curto espaço de tempo, o que o princípio de custeio vai me dizer? Que as informações mais relevantes são aquelas ligadas aos custos variáveis, porque num período curto de tempo eu consigo um resultado interessante. Agora, nos custos fixos, para esse cenário, já seria um pouquinho mais complicado. Olha aí o que o Borner fala no seu livro. O princípio de custeio diz respeito à escolha de quais informações são necessárias para uma tomada de decisão, o que pode mudar de empresa para empresa. Então, não existe um padrão. Para cada cenário, para cada empresa, vão ser custos diferentes e custos relevantes para aquele determinado cenário. Diferente aí de método de custeio. Quando a gente fala de método, metodologia científica, o que a gente está falando? De forma de se fazer as coisas. Então, como esses dados vão ser calculados, como é que a gente vai obter essa informação, nós estamos falando de método de custeio. Então, como a gente vai calcular? Como a gente vai chegar no custo de um produto? Método de custeio. Não é o foco aqui da nossa disciplina nos debruçarmos sobre os métodos, sobre os princípios de custeio. Eu vou apresentar alguns aqui que o Borner, no seu livro, ele apresenta. Tem esse nome desse livro no nosso referencial teórico, tem também na ementa do curso, na ementa da disciplina no PPC. Então, se você quiser saber mais a respeito, eu te indico muito esse livro, certo? Mas aqui não vai ser o alvo da nossa disciplina, eu só vou mesmo citar. Mas, resumindo, primeiramente, o sistema de custos vai identificar o que deve ser considerado, que é o princípio de custeio, e, em seguida, analisar como essas informações serão obtidas, que é
o método de custeio. Então, diante disso, essa aqui é uma figura clássica de um processo produtivo. Então, em todo processo produtivo, a gente tem uma quantidade de insumos. Então, pensa aí numa fábrica de pizza. Eu espero que você não esteja com fome agora, mas pensa numa fábrica de pizza. Então, vai entrar determinados insumos aí. Então, farinha, óleo, calabresa, frango. Se a gente estiver falando aí de um forno daqueles com carvão e tudo mais, lenha, carvão, então são os insumos para a gente ter lá no final a nossa pizza maravilhosa. E vai ter um processo produtivo aí, então o pizzaiolo jogando a massa para cima e depois colocando aquele recheio, colocando no forno. Então vai entrar lá no início o nosso input, né, que são as matérias-primas, tudo ali que a gente vai precisar para no processo produtivo se transformar em produto. Então, quando a gente está falando de sistema de custos, nós estamos falando quais são os custos relevantes para eu analisar aqui nesse cenário. Quais são os custos relevantes e como que eu vou depois alocar esses custos, colocar esses custos nos meus produtos. Então, quais são os custos? Princípios de custeio. Como eu vou colocar em cada um dos meus produtos para eu saber quanto que cada produto custa? Método de custeio. E como eu tinha falado lá no início, a gente tem, de acordo com o Borner, 3 princípios de custeio, que é o custeio variável, que vai considerar somente custo variável. Se você está aí, o que é custo variável? Volta na nossa aula passada e dá uma passadinha lá, uma estudada um pouquinho maior. Temos também por absorção integral ou total. O que seria isso? Ele vai considerar tanto custos fixos quanto custos variáveis. E por absorção ideal, que também vai considerar os custos fixos e custos variáveis, mas não vai considerar o desperdício, aquela perda anormal que a gente viu. Então, nesse cenário aí, a empresa vai repassar para o cliente apenas os custos fixos e variáveis, mas sem os desperdícios. E aí temos também alguns métodos de custeio. Como eu falei, vou elencar aqui, mas se você tiver interesse, é só pesquisar para saber o que seria cada um desses métodos de custeio, porque não é o objetivo da nossa disciplina aqui. Mas tem um rateio simples, que eu só crio ali algum padrão de rateio e passo esses custos para cada um dos meus produtos. Custo padrão, em que eu tenho um custo esperado, que é chamado de custo padrão, e o custo que realmente aconteceu, que é o custo real, e aí eu faço um comparativo entre um e o outro. O centro de custos, onde eu divido toda a minha empresa em centros, que a gente pode entender como departamentos, por exemplo, de custos, e aí cada um desses centros vão ter seus custos que depois serão alocados nos produtos. O custeio é baseado em atividades, em que eu pego cada um dos meus produtos, divido o processo produtivo dele em atividades, e a ideia é: atividades consomem recursos, e esses recursos eles têm um determinado custo. Então, quando eu somo qual foi o custo de cada uma dessas atividades, eu tenho o custo do meu produto. E unidade de esforço produtiva, em que eu monto mais ou menos um sisteminha aí, tirando uma foto de um determinado momento ali da minha produção e replico isso para todos os outros produtos do meu processo produtivo, da minha empresa. Resumindo, então, qualquer um desses métodos podem ser aplicados em qualquer um desses princípios. E só revisando, o que é um método mesmo? Isso aí, método de custeio é a forma como eu vou calcular os custos. E princípio de custeio é qual custo é relevante para aquela tomada de decisão naquele determinado período.
Ficamos por aqui nessa aula. Vejo você na próxima aula. Até lá!